O mundo fala que o vinho vive numa crise, mas ao mesmo tempo o Brasil produz vinhos cada vez melhores, conquista medalhas internacionais e vê nascer uma nova geração de consumidores. Afinal, estamos diante da maior oportunidade da história para o vinho brasileiro? Ou de uma ilusão? Hoje recebo alguém que vive esta realidade há décadas, desde a vinha até a garrafa. Meu convidado reúne um conjunto de atributos importantes, como um legado familiar desde 1918. Foi professor de enologia e consultor. É cofundador, junto com a sua esposa, da vinícola Vista Montes. Ele conhece o vinho brasileiro por dentro das suas raízes. Hoje a conversa não será apenas sobre vinho, mas do futuro de toda uma cultura. Bem-vindo ao Bacocast, Anderson de Césaro. Olá, Daiane. Olá, amigos Baco Cash. Um prazer enorme estar aqui contigo, querida amiga Daiane. Olha, Anderson, que prazer, quanto tempo. Hoje a gente tem bastante coisa para falar e penso que você é uma pessoa que tem muito a contribuir por viver essas raízes tão profundas do vinho brasileiro, né, do vinho do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves de Faria Lemos. Vamos falar de tantos assuntos diferentes, mas pela tua diversidade, pela tua capacidade também dentro do setor, penso que tem muito a contribuir, até com o que tu pensas, com o que tem visto ao longo desse tempo que estás envolto. E já quero começar com uma frase assim, bem provocativa, Anderson. Tá preparado? Eu estou preparado. Então, quando você olha para o vinho brasileiro hoje, sente mais esperança ou preocupação? Muita esperança. Eu sou entusiasmado do vinho bom, seja ele de onde quer que seja, e do vinho brasileiro, então, nem se fala. Eu acho que quando a gente fala de vinho brasileiro, hoje a palavra é difícil ter uma síntese, porque é uma amplitude tão grande de Pois. culturas, pessoas, projetos, terroirs, né? Mas quando a gente fala em vinho brasileiro, a palavra que me vem claramente em mente é a diversidade. A diversidade é a marca do vinho brasileiro, sem sombra de dúvida. Então, a Anderson, a gente esperança é muito grande. é grande, né? Então não estamos vivendo assim um momento histórico. Estamos vivendo um momento histórico, na tua opinião, imaginando uma pungência, ou estamos apenas vivenciando uma fase? Em que sentido No exatamente? sentido produtivo e desse boom que está do vinho brasileiro. Eu acho que isso é reflexo de uma grande nação, né? Um país territorialmente Continental. gigantesco, continental, com uma população expressiva, né? E Uhum, uma economia forte, no sentido das maiores potências econômicas mundiais, né? uhum. E acredito que isso é o que entregue números tão grandes. Embora quando se fala em vinho brasileiro e a gente fala de consumo per capita, o número é baixo e parece pouco expressivo, mas diante do tamanho colossal do país e da sua população, o número Volume. absoluto é grande, né? Embora o número per capita às vezes pareça pequeno, né? Ele é pequeno na realidade.
Sim, sim, temos muito para avançar nisso. Anderson, você como descendente de italianos, se tu tivesse que explicar atualmente para essas populações que são um dos maiores produtores de vinho do mundo, né, Itália, para um italiano, para um francês, para um espanhol, para um português, por que que ele deveria provar um vinho do Brasil? O que que você diria para eles? Sabe, Daiane, só um pequeno detalhe, os meus avós são de origem, italiana, tanto do meu pai, Materno e parte paterno. de pai, materno, com exceção do meu avô Machado, de origem portuguesa, né, É, da onde, Anderson, da onde? pai Pra tu pai saber. da minha mãe. Aham. E eu não tive a felicidade de conhecê-lo, porque ele faleceu muito cedo, né? Ele faleceu muito antes de eu ter nascido, mas ele era de origem portuguesa, né? A família Machado aqui viviam em Faria Lemos também, tá? Vivem ainda os, né, os parentes aí. E eu acabei por conta disso, por conta dessa situação da minha avó ser viúva muito cedo, em 74, se eu não me engano, de não ter muito contato, tanto com ele quanto com a família, né? Uhum, uhum. Mas, além do sangue italiano, também tem um traço aí português. E tu sabes de onde ele era exatamente, de Portugal? Não, Não? não, Ok, ok, não. ok. Sim, Anderson, e o que que tu diria para essas pessoas, para esses grandes produtores de vinhos do mundo, como italianos, franceses, espanhóis, também os Claro. portugueses, por que que deveriam provar o vinho brasileiro? Porque todas essas nações que você citou, né, Daiane, são países muito importantes no cenário vitivinícola, países que inclusive que a gente se espelha muito, né, no sentido espelha, no sentido de olhar para eles e ver Como para que lado referência. estão indo, porque sem sombra de dúvida estão na dianteira da vitivinicultura mundial, né? Mas o que eu diria para eles com muita humildade é que conhecessem, se interassem, visitassem e que provem o vinho brasileiro, né? Porque o vinho brasileiro não se parece com o vinho italiano, não se parece com o vinho francês, não se parece com o vinho português, espanhol. O vinho brasileiro é vinho brasileiro. E eu acho que esse foi o grande salto da vitivinicultura brasileira, que ainda está se desenvolvendo e tem um caminho gigante pela frente, né, quando comparado com essas nações que você citou. Mas o vinho brasileiro deu um grande salto a partir do momento que os enólogos lá atrás e os empreendedores, donos de vinícola, pararam de tentar imitar alguma região famosa do mundo e fomos estudar e procurar a nossa vocação, né? Então, hoje, Sem por dúvida. exemplo, na Serra Gaúcha, que é onde nós estamos aqui em Bento Gonçalves, né? Se fala muito em espumante, se fala muito na casta tinta Merlot, mas Uhum. também tem muitos produtores testando e provando muitas coisas, né? E como Uhum. a gente mesmo aqui, a variedade Malbec aqui na nossa propriedade tem um espaço importante. E até então, aqui em Faria Lemos, a gente não tinha, pelo menos, referências de Malbec, né? Só para citar um exemplo, né? Mas assim Sim, sim, poderíamos muito citar bem. muito Brasil afora. Te Certo. confesso, Daiane, que eu sou técnico enólogo por formação, né? Uhum. Entusiasmadíssimo com vinho brasileiro, curioso de novas regiões, mas hoje eu não consigo acompanhar, estar atualizado de tantas novas regiões, Do tantos mundo, estados brasileiros produzindo vinho, né? e do Embora, Brasil. como você bem sabe, aqui o Rio Grande do Sul representa Sem dúvida. 90% ou mais da produção do vinho brasileiro, né? Mas tanto o Rio Grande do Sul quanto essas novas regiões hoje representam uma revolução dentro do cenário vitivinícola brasileiro. Sem dúvida. E isso é muito bom, porque causa também traz uma diversidade, né, ao consumidor. E aí vem a pergunta, Anderson, hoje o maior desafio
É na vinha, é na adega, é na taça ou é na cabeça do consumidor? Quanto ao vinho brasileiro? É difícil de responder, Porque porque todos estão em conjunto? todos estão interligados e o desafio é manter todos esses 4 pilares em alto nível. Aham, Mas, com certeza, frente à grande concorrência, à grande oferta de vinho no mundo e toda essa situação que, lógico, eu sou entusiasmado do vinho brasileiro, citei muito vinho brasileiro, né, agora durante essa nossa gravação, mas a gente está vendo e acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? E sim, aqui sim, não é sim. diferente, né? Essa diminuição no consumo, novos hábitos de vida, né? E o que me inquieta um pouco, Daiane, é sempre o novo modismo que vem tumultuar ou desestabilizar o equilíbrio, né? Porque eu acho que o equilíbrio é o mais importante, né? Então, hoje, muito se fala em zero álcool, ou muito se fala, né, em hábitos mais saudáveis, né? Mas quando a gente olha para os nossos avós, que falávamos há pouco, né, que tinham uma longevidade, uma vida ativa no sentido de trabalho com esforço físico, inclusive, né, muito forte, né? E eu acho que ali era o verdadeiro equilíbrio, né? Com trabalho, com esforço, com uma alimentação saudável, Sem dúvida. né? E essa alimentação saudável praticamente não excluía nada, só colocava tudo em equilíbrio, e o vinho, inclusive, né? Com a Então, gordura, eu com acho a que carne, com o vinho, com tudo, né? mas por que que eu cito isso, né, Daiane? Porque hoje a gente tem visto, né, as novas gerações, né, se afastando do vinho, se afastando de tantas coisas, né, que a gente nasceu e cresceu num ambiente onde tudo isso era saudável, né? E Uhum. eu acredito que por conta do equilíbrio. Anderson, esse assunto é bem complexo e cabe aqui uma série de nuances para a gente puxar e desbravar, enfim, falar-te de longevidade, né? A gente conhece, eu tive visitando aí a tua região muitas vezes e, em particular, fazendo algumas rotas, né, turísticas, mostrando como os idosos viviam muitos anos mesmo, de fato, e muito bem colocado essa tua observação desse equilíbrio, dessa diversidade que traz, de fato, o conjunto do equilíbrio para gerar a longevidade. E aí fica mais nítido e exposto é quando a gente vê a série lá da Netflix que mostra as Blue Zones, né? Onde colocam alguns pontos do globo, onde as pessoas vivem mais, e a observação, conclusão, mais ou menos levando para um caminho de que não é um fator só que leva à longevidade, né? É um conjunto de hábitos e, sobretudo, mental, de ter um propósito de vida, de ter uma vida social ativa, de se alimentar bem, de se exercitar. É um conjunto de coisas, porque as regiões são muito diferentes e hábitos, inclusive, diferentes, né? Apesar de citarem as regiões do Mediterrâneo aqui e tudo. Como está lá, com o consumo de vinho, mas tem outras regiões que nem por isso, são outros tipos de alimentação, né? Outros tipos de produtos alimentícios. O fato é que esse equilíbrio gera, de fato, esse conjunto, né? Sobretudo tirando essa carga, né, do estresse, que é o que a gente vive na atualidade, em pleno século XXI, essa carga do estresse e uma vida com um propósito, né, Anderson? Com algo a mais, né? E não é só o que eu estou fazendo agora, né? É o que eu contribuo no teu caso aí, o que que eu contribuo na vida de fato dessa região, da Faria Lemos, o que que eu posso contribuir com esse desenvolvimento tem, além de produzir o teu vinho magnífico, tem um propósito por trás, né? De ser uma ferramenta para elevar a Faria Lemos a outro patamar, né? E é o que tu tens te dedicado. E é sempre importante Sim. pensar isso, né? E até eu quero aproveitar, Daiane, senão parece que eu não respondi à pergunta anterior, né? Mas nesse equilíbrio que eu coloquei de manter os 4 pilares, né? O vinhedo, a adega, enfim, e o consumidor, o mercado, né?
em equilíbrio, mas então o desafio maior para dar um fechamento nisso é o consumidor, está na mentalidade das pessoas, né? E por isso que eu citei o equilíbrio, e como você bem colocou, fazendo um panorama e trazendo aqui para Faria Lemos, né? Então, eu acho que é sempre no sentido de explorar no sentido de desfrutar, né? Não no sentido de destruir, mas Sim, enfim, desfrutar do que cada lugar tem a oferecer. Então, quando a gente visita Portugal, a gente vai sim. conhecer as pessoas, o clima, Hábito, né? os A hábitos, as gastronomia. regiões e principalmente desfrutar do vinho local português, da comida, da culinária, né? E da mesma forma no Brasil, nas diferentes regiões, aqui na Serra Gaúcha não é diferente, né? E você comentou da longevidade das pessoas, realmente aqui na Serra Gaúcha tem algumas cidades que disputam uh, o título de longevidade, né? Geralmente aí a grande campeã é Veranópolis, que está aqui no lado, mas o importante o que que é? Não é que é um lugar, né? É Sim. hábitos regionais, né? De que essas pessoas geralmente cultivam a sua horta em casa. Quem hoje pode se dar o luxo de fazer isso, né? Isso hoje é um luxo, ter uma horta em Torna a casa. alface mais cara do mundo, né, Anderson? Se torna a alface mais Exato. cara do Almoçar em casa ao meio-dia é um hábito muito forte aqui da nossa Serra Gaúcha, luxo, né? As né? E é um pessoas de luxo. São Paulo, quando conversam com a gente e não acreditam, mas vocês almoçam em casa ao meio-dia, conseguem fazer isso, né? E então eu acho que isso é importante. Isso são hábitos saudáveis. E nesse almoçar em casa, geralmente uma taça, né, Junto. tá, está por perto, né? Não é todo dia, eu confesso, porque hoje é, essa correria, esse estresse do dia a dia, às vezes não permite, mas geralmente é, né? Sempre que possível é. E eu acho que esse é o grande, é o que torna o vinho uma arte, né? Sem dúvida. Esse equilíbrio da vida. Anderson, vens aí de uma herança, a Vistamonte tem esse histórico, né, de vir de uma herança familiar muito longeva dos italianos de 1918. Isso aqui é história. Mas me fala uma coisa em especial contigo, como é que foi a tua escolha pela enologia, o porquê? Aves Bamontes, ela é relativamente recente, tem 17 anos. Foi uma iniciativa minha e da minha esposa, também enóloga, a Geice Salton, né? Mas, se a gente for olhar lá para trás, né, a família da Geice sempre cultivou vinhedos aqui nessa região de Faria Lemos, né? A minha família se afastou um pouquinho da agricultura pela questão que eu comentei até antes do falecimento do meu avô Vitorino Machado, que era aqui de Faria Lemos, né? Que faleceu em 74. Mas enfim, um dos meus avós, que é o meu avô paterno, Pedro de Césaro, ele sempre foi muito ligado às plantas, à agricultura, fruticultura aqui da nossa região. E eu acho que ele amava tanto isso, embora trabalhasse como construtor, como pedreiro, né? Ele amava tanto isso que eu acho que, e eu convivia muito com ele desde a minha infância, e eu acho que isso passou, com certeza isso passou para mim, e eu fui buscar já no segundo grau ensino técnico no curso de agricultura, né? E depois na sequência eu fiz o curso superior de viticultura e enologia aqui em Bento Gonçalves, que inclusive é a escola mais antiga do Brasil de viticultura e enologia, né? Dada a importância da viticultura aqui na nossa região. E por aí foi, Daiane, a história aí que você já Foi conhece, né? natural, então. Veio de raízes Exatamente, familiares mesmo, né, Anderson? com certeza, com certeza. Que E se giro. você chegasse a me perguntar, eu já vou criar a pergunta, né, Daiane? Uma segunda profissão, uma inclinação para outra área, eu sequer
saberia te responder, porque nunca pensei nisso. Olha que giro, Anderson, que giro, que giro. Porque muitas vezes a gente opta por uma profissão e depois por N coisas pode mudar, né? Pode, né? Claro, E claro, bonito sem tu nenhum falares problema. isso. Que bonito que tu falares isso, que de fato é aquela constatação, estou no meu ambiente, né, natural e gosto do que faço, enfim, e além de tudo, a vida caminha para que continue aí, né? Que às vezes não é o não gostar ou gostar, às vezes a vida te convida a traçar outras metas por N motivos, né, Anderson? Claro, Anderson, dentro da tradição italiana, assim, o que que os descendentes, e eu digo italianos porque foram eles que implantaram de fato as vites aí, né, de modo geral, o que que tu poderia afirmar que eles contribuíram que uma universidade não trouxe? olha, Daiane, que fantástica a tua pergunta. E só ampliando um pouquinho, tu sabes que quem trouxe a vites para o Rio Grande do Sul lá atrás foram os espanhóis e os portugueses, né? Na- Primeiramente, né? Exatamente. Mais timidamente, né, Anderson? Mais timidamente. Sim, nas reduções jesuíticas, né? Lá na campanha do Rio Grande do Sul, Tinha que rezar, Anderson, tinha que rezar e plantar. exatamente. Mas, enfim, numa outra região do Rio Grande do Sul, que não é a minha, aqui a Serra Gaúcha. E depois os alemães imigraram, né, naquela região mais próxima da região metropolitana, hoje Vale do Rio dos Sinos, e praticamente por último vieram os italianos e os poloneses também, mas a vinha aqui ela encontrou o seu caminho pela mão dos descendentes italianos. Então acho que é importante a gente entender um pouquinho esse contexto, né, pontuar, mas ela de fato prosperou e é uma atividade hoje que envolve centenas de milhares de pessoas, né, desde o cultivo da vinha até todas as fases Cadeia aí, toda, né, Anderson? a cadeia toda, né, o setor vitivinícola e fortemente puxado pelos descendentes italianos, né? Então isso é o fator principal. Na verdade, quando a gente fala e se detém em falar os italianos, é porque os outros que trouxeram foi muito timidamente e não prosperou de fato, né, Anderson? O que Exatamente. alavancou, o que alavancou a vitivinicultura brasileira não tem como negar, né, que foi esse sangue desses italianos vindo com toda a garra para o meio do nada, né, para trazer suas origens do conhecimento que tinham, né, Anderson? Dentro do conhecimento, E, né, da aptidão que tinham, né? os demais foram ciclos mais curtos e menos expressivos, né, Daiane? O Exato. ciclo mais longo e que tem durado até os dias atuais aí, e com certeza que continuará por muito tempo aí, foi por conta da imigração italiana, né, sem sombra de dúvida. Pessoal do Anderson, norte, principalmente do Vêneto, né, e sim. do Trento, né? É a tua região, dos teus descendentes, né? Exatamente, Sim. Que é exatamente. lindíssima e que é lindíssima. Anderson, você se formou aí em Bento. Inclusive, vale uma curiosidade aqui para quem não sabe, que aí na escola de Bento de Enologia tem um clone da videira mais antiga do mundo, que eu tive em frente dela, lá na Isso, Eslovênia. E exatamente. Bento tá engraçado que tá lá, a curiosidade que no Brasil, lá em Bento tá o clone da videira. Anderson, e E importante, Daiane, pontuar, né, que o teu público é tão grande e tão diverso, né, com certeza Certo. aí pessoas do mundo inteiro e a gente está aqui falando de Bento Gonçalves com tanta naturalidade, né, e importante pontuar e colocar que Bento Gonçalves é tida como a capital brasileira da uva e do vinho, né? Exato, exato, exato. Inclusive tem um portal no início da cidade lindíssimo, que mostra exatamente uma barrica, né, Anderson? Como se a gente estivesse Isso, adentrando literalmente num território, ali é a terra do vinho, da vitis e do vinho, né, Anderson? De fato, muito exatamente. pontuado. E eu queria falar, quando está falando da escola de enologia, que você se formou lá e depois foi dar aula lá também. Como é que você tem visto a evolução da própria formação dos enólogos, pelo menos assim, vamos colocar nessas duas últimas décadas? O que que você achou? O que que você
na tua visão, como é que evoluiu essa própria formação de quando se formou há 20 anos atrás e do que se forma hoje? É, a profissionalização, Daiane, é muito importante colocar, né? Porque até a gente fala antigamente, mas vamos falar questão de 30 anos atrás, 30, 20 anos atrás, se resumia a cursos técnicos de viticultura e enologia. Aí Uhum. depois passou para o curso superior de viticultura e enologia, então a nível superior também, que foi o que eu participei e a Geisa, minha esposa também. Mas hoje a oportunidade, né, de fazer especializações, mestrados, então isso há 20 anos atrás você Intercâmbio, né? intercâmbios, né? E isso tudo eu acho que é o que ampliou, abriu o campo de visão do enólogo brasileiro, essa possibilidade, né, de ter uma formação mais sólida, mais aprofundada e principalmente poder praticar e testar isso e ver diferentes realidades, né, mundo afora, porque o que a gente mais vê hoje é a galera nova gurizada indo fazer intercâmbios, né, estágios em outras regiões do mundo, assim como também, importante dizer, enólogos, né, estudantes de outras regiões vindo para cá também, que acabam contribuindo muito também nessa troca de experiências, né? Hoje o Visões mundo ficou pequeno, né, Daiane? pequenas. E baseado nisso, Anderson, também a gente está em pleno século XXI, onde tem toda uma tecnologia impregnada dentro das adegas, umas coisas mais modernas, que vem ali de uma certa forma para contribuir, para ajudar, mas o fato é, que, na tua opinião, tem um excesso de tecnologia e falta ali um pouco de sensibilidade também de quem produz o vinho? Olha, Daiane, hoje eu posso te falar da Vistamontes, né, que é o meu dia a dia, que é a nossa vida. E aqui a gente trabalha de forma muito ligado também a toda essa tecnologia que você colocou, mas também olhando para o que os nossos avós, pais fizeram, né? Então, tendo sim essa sensibilidade, essa proximidade, né? Uhum, uhum, Que é aquele vinho que a gente chama de arte, né? Que falávamos sem dúvida. antes até de iniciar a gravação. Mas eu entendo muito bem o que você coloca e é uma realidade da qual eu nunca, até profissionalmente, eu nunca trabalhei em mega empresas assim que elaboram aquele vinho mais de Industrial. alto volume, né? E até tenho visto algumas pessoas chamarem de vinho ultraprocessado. Não sei se é correto ou não, mas tenho ouvido essa classificação, Expressão. né? E acredito muito no vinho, aonde o homem, seja ele enólogo ou não, o homem no sentido do ser humano Sim, sim. próximo, né? E aquela escala humana, aonde a sensibilidade, o nariz do produtor, né? A mão na vinha, na adega, na apresentação do produto para o consumidor também. Então, essa sensibilidade é primordial para ter um produto que expresse a alma de quem elabora. Não Anderson, e como tu desconsiderando todas as outras possibilidades, né? Porque a gente sabe que hoje a tecnologia permite fazer praticamente o impossível, né? Mas não é a já realidade ressaltou, da qual eu participo. sim, sem dúvida. Porque para Anderson, mim e é vi frustrante provar um produto, um vinho, que ele não me entregue algo que seja a sua origem. Quando a gente olha, abre um vinho, tira a rolha de um vinho, coloca na taça e ele não nos diz nada, né? No sentido de, sem de caráter, sem sens- autenticidade, né.
senso de lugar. Eu acho que isso é muito importante. E esse vinho nunca vai ficar fora de moda. Exato, bem isso mesmo. E é o que a gente tem visto que o que está sendo mais valorizado no mercado, vinhos autênticos, literalmente, né. E você teve nesse lado, não só de aluno, mas como de professor, e acompanhou também diversos profissionais do mundo, e colocando esse lado aí que a gente está falando de uso de tecnologia, de uso da sensibilidade, do equilíbrio de tudo isso, que é importante também. E o que que diferencia para ti um grande técnico de realmente um grande enólogo? Por que que alguns enólogos se destacam muito mais como grande enólogo? E eu não estou falando só de festinha de medalha, entendeu? Mas o fato de sim, de ser um profissional que vira referência pela qualidade do que entrega de fato. Sim, eu acho que um grande técnico, ele tem atributos técnicos, né? Ele entrega o vinho perfeito. E um grande enólogo, ele tem qualidades humanas que o distinguem no grupo, né? E essas qualidades humanas vão se refletir no vinho. Então, a carisma ou empatia, que não é o meu forte, né? Mas, É sim. enfim, são características que destacam as pessoas, né? Porque os embaixadores dos vinhos, dos seus lugares, das suas regiões, sempre são as pessoas, né? Sem dúvida, Anderson, sem dúvida. É Agora, só que citando isso, o me veio uma sorriso vem série de pessoas, né? o Que sorriso são vem antes da taça, né. exatamente, que são os embaixadores dos seus vinhos e das suas regiões, sejam elas quais forem, né? E Pode aqui na Serra Gaúcha também a gente tem uh, uma série dessas pessoas, né, que são emblemáticas, né? E eu acredito que a característica humana vem antes do que o diploma, a característica no sentido de essa distinção, né, esse carisma, essa empatia, né? Até porque para elaborar vinho não é necessário que seja enólogo, né? Eu sempre tive isso muito claro e já provei vinhos maravilhosos que são feitos por vinhateiros, né? Por pessoas que amam, que cultivam a terra, que gostam do que fazem, estão felizes e, vinhos, né, consequentemente, Anderson, está te referindo a esses vinhos que exatamente, temos bem em vinhos, né, que comum, em comum. entregam vinhos maravilhosos, né? É verdade, eu lembrei do Jack agora. Olha, Anderson, o vinho nasce mais da ciência ou na tua maneira de ver, tô vendo esse quadro lindíssimo atrás que tu vai já descrever, ou da interpretação? O verdadeiro vinho nasce da interpretação, a interpretação do solo, do clima, do lugar, das pessoas também, né? Porque o vinho é feito para as pessoas, né? É feito por pessoas para pessoas. Então, isso está acima da ciência, se não será a ciência parte disso, Uhum, uhum, sem no meu dúvida. ponto de vista. Anderson, tu tiveste uma experiência produzindo vinho também lá na Serra de Santa Catarina, que é um lugar lindíssimo em São Joaquim, os vinhedos de altitude. Resume aí alguma coisa, o que que foi essa tua experiência lá? O que que tu pôde ver desse terroir e o que que tu acredita desse terroir? Olha, Daiane, eu estava finalizando o meu curso de enologia. Eu vou dizer que eu nunca tinha saído da Serra Gaúcha. Eu estou aqui Nossa. tentando lembrar se eu já tinha saído ou não, acredito que não, ou muito brevemente, em viagens muito próximas aqui dentro do estado, enfim. E nós fomos nessa turma de último ano, né, visitar uma nova região, aonde nem o professor conhecia muito, que é um professor importantíssimo, um mestre querido, Eduardo Giovannini, professor de viticultura. Ele falou dessa região e nos levou para conhecer essa região. E eu, junto com outro colega, pensamos, vamos tentar um estágio aqui, porque aqui a gente pode ver alguma coisa diferente do que lá na Serra Já Gaúcha, conheço. né? Da nossa realidade, aquela do dia a dia, né? Enfim, em resumo, desse estágio
praticamente 18 anos como atuando profissionalmente na Serra Catarinense, na região de São Joaquim, em 2 projetos distintos, em 2 momentos distintos, né? E essa oportunidade para mim foi muito grande porque ela realmente ampliou meus horizontes, né? E é uma região realmente belíssima que entrega vinhos de excelente qualidade, principalmente vinhos de clima frio, né? Uma região um pouco mais extrema do que a realidade que a gente tem aqui na Serra Gaúcha. Então, vinhos com outra característica, né? E foi, para mim, foi muito importante na minha vida, um lugar que eu tenho muito carinho, amo os vinhos de lá, sempre que posso estou provando e eventualmente volto para fazer alguma visita, contemplar as belas paisagens da região. Anderson, e foi a partir desse clique aí de terminar o curso e tudo que entrou aí o projeto Vista Monte. Como é que nasceu o projeto da Vista Montes? Sim, o projeto da Vista Montes foi praticamente no ano de 2009 que eu e a minha esposa iniciamos, né? Aqui já era uma propriedade tradicional que produzia uvas para o mercado local de grandes vinícolas, né? Então eu e a Jace, pensando até numa possibilidade de sucessão familiar e tudo isso, agregação de valor, né? A gente iniciou o projeto Vista Montes naquele momento com suco de uva, que era o produto que nos era mais acessível, né? Mais fácil para nós nos inserirmos no mercado e também iniciarmos toda a etapa produtiva, né? Visto que o vinho é um caminho mais longo e que requer investimentos mais pesados, né? E hoje, praticamente 17 anos depois, o projeto está focado exclusivamente em vinhos e espumantes. Ok, ok. E lembrei agora de alguém me apresentando, eu visitando um produtor aí, que nós conhecemos, que era teu amigo e faleceu, infelizmente, Márcio Brunelli, eu dizendo que estava atrás de um suco, e ele: "Tu vai ter que provar o melhor suco do Brasil", e ele não estava errado não. Querido, né? É impressionante. Anderson, e estou vendo aí, conheço muito bem o projeto Vistamontes, é um projeto que para mim que eu tenho um carinho especial por N motivos, mas a gente, ao constatar aí atrás de ti tem umas garrafas bonitas e imaginar que cada garrafa dessa carrega de fato um código muito importante dessa tua trajetória junto com a Geise, nessa construção de uma vinícola familiar, é uma construção de uma vinícola que preza por qualidade, né, e que tem diferenciais muito significativos e é o que o mercado que procura autenticidade tem buscado. Mas em contrapartida, estou vendo ao teu lado, bem atrás de ti, esse quadro de arte, né, que vale a pena sempre, falado que o vinho em si já é uma arte e que tu escolheste aí esse quadro em especial para decorar a adega e queria te perguntar qual é a filosofia da Vista Monte como vinícola? Certo. Ah, aproveitando, Daiane, a tua observação, né? Você é sempre muito inteligente, muito perspicaz, né? Eu diria que aqui estão os originais, né? Para serem desfrutados, degustados, né? E aqui, infelizmente, a gente tem uma cópia, né? Porque o original não É nos cabe, fake, é né? fake. É fake, é uma cópia. Ah, o original, o Felipe Mercier, né? Um dos maiores pintores de sua época, né? E o quadro Jovem Degustador, que eu admiro muito, acho uma obra belíssima e cada vez que a gente olha e observa, a gente nota nuances diferentes, né? E para mim, de tudo que eu já tentei buscar de explicação nessa obra, eu acho que a verdadeira obra de arte é aquela que o menino está olhando, né? Que ele está olhando para o cálice de vinho, então reforça aí essa identidade
de que o vinho é uma arte, né? O vinho é um representante do lugar, do território, das pessoas, né? E faz parte do dia a dia dessa arte que é a vida, né? Então, o vinho é importantíssimo, e para mim, na minha vida, o vinho tem um papel central, fundamental. E a filosofia da Vista Montes qual é, Anderson? Se tivesse que Então, dizer isso para alguém, qual é a filosofia da Vista Montes? então, como todo projeto, toda empresa é feita por pessoas, né? A Vista Montes, hoje, é representada pelo Anderson e pela Geice, a gente busca o equilíbrio, ter o nosso vinhedo, labutar diariamente no vinhedo, porque a gente sempre olha o vinho sobre um viés muito romântico, né? Sim, Mas até chegar à taça é um trabalho é um árduo e longo, né? Então a filosofia da Vista Montes é ter esse equilíbrio, o vinhedo bem cuidado, sadio, com uvas muito boas, para que a gente possa, depois da colheita, iniciar um trabalho na vinícola com uvas de qualidade superior. E aí eu brinco que quanto mais a gente trabalha no vinhedo, menos a gente trabalha na adega. Não é que não se trabalhe, né? Mas se precisa de o menos início está lá, né? insumos, de menos complementação, né? E deixar o vinho se expressar e amadurecer de forma natural. Então, o vinho requer, sim, muita ciência, que falávamos antes, requer todo um preparo, uma base técnica, conhecimento, vinhedo de primeira qualidade, tempo, e hoje o maior investimento, o maior investimento que a gente pode considerar é o tempo, né? Que a gente vive num mundo do instantâneo, né? Então, às Exato. vezes, a gente recebe pessoas, a gente recebe visitantes, pessoas das mais diversas áreas que estão de férias, visitando a região e provando vinho, e quando a gente fala um pouco sobre como é o processo e tudo, as pessoas ficam espantadas, né, Não sabendo tem que ideia. está provando um vinho onde a garrafa foi comprada há 3 ou 4 anos atrás, a uva foi colhida há 5 e por aí vai, né, para chegar à mesa, à taça e fazer a alegria das pessoas, né? Então, eu acredito que esse trabalho por si só já é a nossa filosofia, né? Respondendo a sua pergunta, a Sim, filosofia sim. de tempo, equilíbrio e fazer as coisas no seu momento, né? Não adianta querer Anderson, apressar o ciclo. cre crescer é produzir mais? Eu acho, Daiane, que você tem acesso direto a nosso, às nossas discussões, Inquietações. aflições, inquietações, né? Sim, crescer, São dilemas, né, Anderson? São dilemas mesmo, né? estar em movimento é importante, o crescimento faz parte do movimento, né? Mas o crescimento não é somente mais garrafas, né? O Foi. crescimento é melhorar o que a gente já faz, por vezes requalificar, e eu acho que a Vista Montes é um exemplo disso, porque é um exemplo no sentido de que são situações que aconteceram aqui. Nós passamos recentemente por essa migração do suco de uva, a conversão, né, para o Sim, vinho sim. fino. Isso Isso vai desde os exige enxertos, né, Anderson? Desde os enxertos. exatamente que eu ia falar agora, que exige novos vinhedos, né, novas cepas, são outras variedades, né, outra mentalidade de cultivo,
né? Exato. E outro mercado consumidor, inclusive. Uhum. E no Brasil, hoje, o vinho que mais cresce é o vinho fino, né? O vinho de variedades vitis vinifera, né? Uhum. Por N motivos, e eu acredito que tenha muito a ver com um movimento, um momento de maturidade, né? Da sociedade, das pessoas, no sentido de entender o vinho. E aqui, Isso, Daiane, eu acho que as viagens internacionais têm contribuído muito para isso, sem dúvida. porque quando um brasileiro vai para Portugal visitar uma adega, quando ele vai para a Espanha, quando ele vai para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, para Para Nova Zelândia, enfim, quando ele vai para o mundo, né? E ele chega aqui em Bento Gonçalves e visita as vinícolas daqui e vê que muita coisa que ele vê aqui ele já viu em outro lugar, não no sentido de copiar, mas no sentido de um sistema produtivo do do que é que de seria. qualidade, do que é de ponta, né? E aí ele começa a acreditar ainda mais no vinho brasileiro, porque mais importante do que eu dizer que o vinho é bom é o nosso cliente, o nosso amigo consumidor provar e pensar, opa, que bom esse produto, né? E aí Pois, e isso produzido no Brasil, né, Anderson? exatamente. E aí a gente vai entrar num monte de assunto aqui do Brasil, mas o fato é que, é possível competir tendo qualidade sem entrar na guerra de preço, sem entrar na guerra do volume, Anderson? Ter a Ah, qualidade, ter a qualidade, preservar a qualidade, entregar a qualidade, sem entrar em sim, guerra de preço. a guerra de volume, Daiane, é um assunto que eu não me sinto à vontade de falar sobre, porque eu realmente não tenho muita experiência, né? É Mas o teu mercado. logicamente, mas logicamente que quando a gente sai daqui, a gente vai visitar mercados mais maduros, né? Por exemplo, todos sabem que o principal lugar, destino do Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, nesse quesito, né? Que são mercados maiores, né? E mais qualificados, e o nível de exigência é muito grande, né? Então, você vai apresentar um vinho de Faria Lemos, da Vista Montes, né? Do território de Faria Lemos, e o cliente vai linkar com o mundo, né? E aí, Sim, essa sim, questão de compara, né. qualidade é muito importante, e o preço também ele vai posicionar, né, num determinado lugar da prateleira. Mas a guerra de preços, ela pode, a forma mais fácil de se diferenciar e não precisar entrar na guerra de preços, com certeza é a qualidade. Porque por mais que a qualidade hoje a gente diga, o vinho, cada produto, e bom deixar claro isso, cada produto tem a sua qualidade, né? Às vezes a qualidade dele é ser super acessível, né? E a Exato, gente exato. temos que respeitar isso, né? E é sui generis, né, a palavra qualidade, que pode ser para mim e não pode ser para o outro, né. Exatamente. Mas, quando a gente fala na realidade da Vista Montes, que hoje são 15.000 garrafas ano, né? Então, a gente já, isso já Joia, nos coloca dentro de um determinado nicho, né? sem dúvida. De mercado. Já Daí, diz muito, né, Anderson, já diz muito. Já diz muito só o fato claro. da produção ser essa. E tu achas que o consumidor tem buscado mais exatamente pequenas vinícolas, vinícolas mais artesanais, que ilustram melhor ali o seu néctar, né, ali de fato? Como é que tu tens visto a maturidade do consumidor perante a se deparar não com grandes empresas e que tem um enoturismo gigante, aquela coisa toda, mas sim muito pontual, de bater na porta e quem atende são os próprios produtores. Tem uma diferença enorme nisso, né. Sim, e tem tido, Daiane, um crescimento, vamos falar um pouquinho de enoturismo, né? E nós, aqui, a Vista Monte está aberta para a visitação, né? Então, a gente aqui temos um vinhedo,
uma adega e uma atividade, eu brinco, né, é como se a gente fosse agricultura, indústria e comércio, né? Literalmente. Tem que se equilibrar, aí o nosso dia a dia tem que se atender todas as demandas aí. Mas o enoturismo, aqui na região da Serra Gaúcha e de Bento Gonçalves especificamente, tem ficado muito forte, é muito importante. Tenho amigos, Daiane, que produzem muitas garrafas, muito mais do que nós. Converso com eles e a gente nota que o ponto de vista é meio que parecido, né? No sentido de que a nossa região tem, sim, crescido muito nessa questão do enoturismo. E aí não crescem só as vinícolas, é um sistema todo, é um cluster, né, onde tem o pequeno produtor de uvas, tem o grande produtor de vinhos, todo mundo está envolvido, os restaurantes, né, a cena gastronômica tem crescido muito aqui em Bento Gonçalves por conta desses visitantes, né, e hotéis, hotelaria, serviços, né, então a gente poderia aqui falar sobre muitos muitas etapas que estão envolvidas, né, para atender e qualificar o enoturismo. Mas o enoturismo, sim, tem crescido muito. Hoje, o enoturismo representa dentro da Vista Montes uma fatia importante da nossa venda, do nosso faturamento, né, diretamente aqui na propriedade. E o que, que a gente nota, Daiane? Que o consumidor brasileiro de vinhos, e eu imagino que seja assim no mundo inteiro, né? Ele vai por si só se qualificando, porque o gosto evolui, né? Quando a gente prova um vinho bom, Não, amanhã a gente vai provar não consegue outro. desver, né? Exatamente, é difícil voltar, né? Às vezes a gente então vai sempre evoluindo nesse sentido. E o ápice disso para mim é o enoturismo, né? Quando a gente viaja para alguma região, seja para cá, para a Serra Gaúcha, ou eu quando eu tiro férias, como eu brinquei antes, que a minha vida é pautada pelo vinho. Quando eu e a Geice tiramos férias, a gente É procura para uma uma região. região onde tenha vinho, né? E a gente vê isso para todo lado, que é essa forma, né, que o vinho de um lugar se é divulgado e prospera, né, Sem com dúvida. uma Vem toda uma cadeia econômica, né, ao redor do vinho também, que para poder dar pujança à região e fazer com que a economia circule. E vamos aproveitar que tu tocaste nisso, Anderson, vamos falar um pouquinho de Faria Lemos? O que o visitante vai encontrar em Faria Lemos quando descer aí? Me conta lá. eu agora tu me coloca na minha zona de conforto, Daiane. E é tão bom e tão fácil a gente discorrer sobre aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Então, Bento Gonçalves, só para situar Faria Lemos, Bento Gonçalves é um pequeno distrito, né? A forma como o nosso interior é dividido em forma de regiões, distritos, né? Faria Lemos é um distrito com uma área territorial expressiva aqui da nossa De Bento, cidade, né, Anderson? de Bento Gonçalves, Rio Grande do exatamente. Sul, último estado do Brasil, aí vem a Serra Gaúcha, que está Bento, e dentro de Bento está o distrito de Faria Lemos. É o último ou o primeiro, depende do ponto de vista, né? Mas sim, a gente está no extremo sul do Brasil, o estado mais ao sul, né? Divisa com o Uruguai. E aqui nós estamos na região nordeste do estado, numa região de serra, né, Daiane? É importante dizer, né, que aqui se pratica uma viticultura de serra, né? Uhum. E a cidade de Bento Gonçalves, uma cidade de 130 mil habitantes aproximadamente, né? E aonde o turismo, desculpa, a vitivinicultura, o turismo, obviamente, junto, mas a vitivinicultura é a segunda economia do município, né? Também muito forte aqui a indústria moveleira, metalmecânica e alimentícia, muito
diversificada a economia do município. Mas, dentro da vitivinicultura, então, Faria Lemos é o maior distrito produtor de uvas de Bento Gonçalves. Nós temos aqui Tem a mais. importância da. Exatamente, a importância da atividade. A agricultura aqui no distrito de Faria Lemos está pautada na viticultura. Se eu não me engano, são mais de 2.080 hectares cultivados, né, por famílias de agricultores, na sua grande maioria de descendência italiana. E essa atividade é praticada por mão de obra basicamente familiar, né? Então, são propriedades pequenas, na sua grande maioria menores do que 15 hectares de área total, e de área cultivada de vinhedos varia de 5, 6 hectares aí, né, por propriedade. Então, aqui a viticultura é muito importante. Temos já algumas vinícolas instaladas aqui no distrito, porque é importante, né, pontuar isso, Daiane, esse volume de uvas cultivadas, muitas vezes, ou na maior parte, ele é vendido para grandes vinícolas que estão até em outros municípios, né, Sim. aqui da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves e outras cidades aqui da região também, e pequenas vinícolas, né, que estão implantadas e que no local e que processam a uva na sua grande maioria de produção própria familiar, como é o caso aqui da Vista Montes. Mas podemos citar aí outras estrelas do Brasil, Buffon, Dalpisol, Cristófoli, Esperança, Monte Rosário, né? Menacal, né? Não sei agora se eu deixei alguém de fora, mas enfim, nessas empresas que estão envolvidas em qualificar, né, essa região, colocando aí ela no mapa de uma região que tenha uma indicação geográfica, né, no Sensacional. sentido de mostrar a qualidade, qualificar, né, e mostrar, divulgar a qualidade do produto que aqui é elaborado. Então, a gente está trabalhando muito hoje nessa frente, nessa premissa de termos aqui uma indicação geográfica. Acho que um distrito que tem já mais de 100 anos, né, tem 101 anos, o distrito de Faria Lemos, isso oficialmente, né? Você sabe que a imigração foi lá em 1875 que iniciou, então eu acho que essa região merece sim uma distinção e que o mundo a conheça, né? Acho que está bem claro para mim que uma indicação geográfica não vai fazer um vinho melhor, mas vai ser uma chancela muito forte que a União Europeia, inclusive, reconhece, né, de uma identidade de lugar, né? Eu acho que é isso que a gente quer deixar claro e colocar nas nossas garrafas, entre as garrafas que distintamente têm uma um selo de origem, né? Anderson, é interessante isso que tu estás dizendo, porque tem um movimento também contrário ao que tu estás argumentando da importância de ter uma indicação geográfica, que tem alguns produtores que são grandes produtores, na verdade, quiseram sair da chancela de uma comissão, né, de alguém que organiza ali a região. E para você ver, e eu estou tocando nesse ponto, que é um ponto antagônico do que tu está dizendo, é para ver como o mundo dos vinhos é diverso, né? E tem espaço para tudo, né? E dependendo da onde tu te coloca, o que tu produz, ou a forma de tu pensar, a tua filosofia, tu pode ir para a direita ou para a esquerda, né, Anderson? E aí vale o produtor ter a sensibilidade de se tem um mercado para mandar já o produto, se tem uma situação para fazer, né? Tomar a melhor decisão para si, né? E muitas vezes não é estar pensando no coletivo, e sim na sua própria empresa, na sua própria sobrevivência, né? E isso é Exatamente. interessante. E, e essa situação, Daiane, esse momento de nós estarmos procurando
uma chancela legal, né, e normatizada para o vinho de Faria Lemos, no sentido de termos uma indicação geográfica, logicamente que isso não é unanimidade, Imagino. né? E, Imagino. é um trabalho difícil, é difícil a gente fazer o dentro da nossa empresa, quem dirá o coletivo, né? Mas a gente só sai de uma indicação depois que a gente a possui, né? Então Não dá nem pra pensar. é importante para a Faria Lemos, nesse momento, conquistar essa chancela. Depois, quem sabe, até a gente saia, né? Não sei o que será do futuro, né? Mas Ora, importante é ter organização, pensamento, senso de coletividade, né? Para a gente poder valorizar o local e melhorar cada vez mais o nosso produto. E produto aqui não se fala somente no vinho, no espumante, sim. a gente fala na qualificação, né, para que quando que o visitante chegue aqui, ele se sinta acolhido e mais do que acolhido, que ele tenha assistência, né, no sentido de, bom, ok, eu vou provar vinho na Vista Montes, mas onde é que eu vou comer? Onde é que eu vou me hospedar, né? Isso, esse comunicar a região, organizar e comunicar, eu acho que hoje para a gente passa pela indicação geográfica, que Sem dúvida, vai ser Anderson. muito importante. É um conjunto, né, de atividades juntas. Anderson, esse salto que o vinho brasileiro deu, né, e se colocando no mundo que muito, o espumante já é conhecido já mundialmente, reconhecido, né, a nível mundial, Reconhecido. e não se discute mais nem esse assunto. Mas o vinho brasileiro tranquilo ganhou ali uma pujança, uma notoriedade, né? Estamos aqui, nós também produzimos, né? Pelo menos Não nessa. somos exóticos, Não né? somos Porque exóticos somente, né. é, Nós temos agora, realmente, de fato, grandes vinhos que competem com grandes vinhos mundiais. Claro que lembrando que cada um no seu terroir, cada um com a sua filosofia, mas a nível técnico, qualitativo superior, né, Anderson. Então esse salto aconteceu nessas últimas décadas. O que que foi, na tua visão, determinante para esse salto acontecer, vislumbrando que nós somos brasileiros e que conhecemos a realidade produtiva do Brasil, onde nós não temos incentivos de nada, não temos fundo perdido de nada. Aliás, nós temos quem atrapalhe, né, quem queira produzir, com impostos, com tributação, com burocracia, com dificuldades de mil e uma coisa, com regras que são criadas para vender facilidade, enfim, cria dificuldade para vender facilidade, enfim, todo esse contexto, esse cenário que para um produtor hoje produzir dentro do Brasil é terrível. Então, baseado nisso, desse panorama negativo, como é que o vinho brasileiro deu esse salto? O que que tu coloca, tu classifica, tu diz, Daiane, foi determinada coisa que foi o primordial para que esse salto acontecesse? bom, Daiane, no meu ponto de vista, Sim. quem permitiu que o vinho brasileiro desse um salto foi o brasileiro, O próprio, né? por o próprio, o cliente, o consumidor, porque a gente já falou antes aqui que a cadeia se organizou, o filho do produtor estudou, Estudou, foi viajou, estudado. fez intercâmbio, trouxe tecnologia, as adegas investiram na adega, foi investido no vinhedo, se investe muito hoje em comunicação, né? Então, o cenário está organizado. Tem que melhorar? Sim, sempre tem que melhorar, porque eu brinco que o navio viaja a 20 nós e o iceberg a 4, né? Às vezes a gente acha que a gente está longe, mas tem que estar sempre de olho, porque lá na frente pode ocorrer um choque novamente. Mas o fato do brasileiro acreditar mais no vinho brasileiro, se permitir viajar pelas regiões produtoras do Brasil, e daí a Serra Gaúcha e Bento Gonçalves é a principal É o delas, né? destino número um. O É. destino número um, né? Com ah, toda
toda essa visitação, né, e provas e degustações e tudo, fez com que as pessoas abrissem os olhos para o vinho brasileiro e comprassem garrafas de vinho brasileiro. A melhor forma da Vista Monte se qualificar, porque eu sei que a gente tem N coisas para melhorar, mas eu preciso fazer o ciclo e vender garrafas para poder investir no meu negócio. E assim para todos, né? Então, o fato do brasileiro permitir que lá na sua adega, com todos os vinhos número um das mais importantes regiões do mundo, ele também incluir uma garrafa de vinho brasileiro, e num momento importante, numa comemoração, abrir um vinho brasileiro e não se esconder debaixo da mesa para ver o que, que os convidados vão achar e ter orgulho e dizer esse é um excelente vinho de Bento Gonçalves, isso fez com que o fluxo fosse positivo para as vinícolas brasileiras e que elas pudessem investir cada vez mais e se qualificar. E isso, Daiane, eu acredito que é muito recente. A gente está falando de pós-pandemia. Então, Certo. o momento em que o vinho brasileiro passou realmente a fazer parte como um produto de qualidade distinta na mesa dos brasileiros foi da pandemia para cá. Então, é realmente muito recente. E hoje a gente vê, Daiane, muito o produtor do mundo achando que o Brasil é a boia no meio do oceano e de que lá eu vou conseguir vender todo o meu vinho. Né? A gente, às vezes, até é Vou perguntado entrar nesse sobre tema, isso. aproveita. Né? Sim, fala sobre Então, isso, Anderson, porque tem então, um boom de número de consumo, né? O Brasil tem mostrado um boom no número de consumo, isso é inegável. E o que que acontece? Os grandes produtores mundiais, que nunca olharam nem para o Brasil, agora pegaram as suas verbas de marketing que destinavam para o mercado americano, que destinavam para o mercado chinês, que destinavam para outros mercados, e encheram o mercado brasileiro não só de verbas punjantes marqueteiras, né, e de ações comerciais, que até a gente se surpreende de ver determinadas coisas acontecendo dentro do Brasil, né? E isso em tudo colocou essa boia, né, que enxergam perante o cenário mundial em decrescente, né, em forte declínio. declínio, e o Brasil com forte crescimento de consumo. E como é que tu estás vendo tudo isso, Anderson? Isso é fake? Isso é real? Como é que tu estás vendo? Não, isso é real. Isso, cada vez que a gente sai de casa e vai visitar um mercado consumidor mais maduro, a gente percebe isso de forma muito forte, né? Eu moro, Daiane, aqui numa cidade de 130 mil habitantes, que em qualquer supermercado local tem vinho do mundo na prateleira. Mas o Brasil é assim, né, Anderson, de O modo Brasil geral. é. Diferente de em outros lugares do mundo, por exemplo, eu queria ter o acesso a mais vinhos brasileiros e não tenho. E o fato é que o brasileiro ele também tem essa abertura mais fácil, não tem preconceito, né, Anderson? Exatamente. Então, Daiane, no meu ponto de vista, o mercado brasileiro não vai salvar ninguém. É um mercado que está crescendo, que às vezes esse crescimento pode se mostrar muito acentuado, mas é por conta daquilo que falávamos antes. É uma população gigante com um consumo per capita baixo, que Certo. está crescendo, mas quando cresce uma taça a mais por Já dá um. habitante ano, já é um mar de vinhos, né? É. Mas a gente é um mercado onde as grandes marcas do mundo estão estabelecidas, né? Tem trabalho de muitos anos, né? E muitas vinícolas brasileiras também de grande porte, já muito bem estabelecidas, né? E não acredito que seja a boia de salvação para ninguém. Só talvez cada vez mais vai ser encarado como um mercado importante. E eu acho que esse é o destaque
que o Brasil merece, e quem ganha com isso é o consumidor. E nós, como Mais produtores, variedade. e nós, como produtores de vinhos brasileiros, só vamos nos qualificar cada vez mais frente a um mercado mais competitivo, né? E por que Exato. não exportarmos cada vez mais também, né? Esse é talvez um gap muito forte ainda do Brasil, e aí vislumbrando que o consumo interno ainda é pequeno, baseado nesse número per capita, né, mas o fato é que é o que a gente não tem visto no mundo é vinho brasileiro, que deveria estar, né, Anderson? E aí tá N assuntos, né, governamentais dentre eles, o fato dessa situação. Mas o que que tu tens visto, Anderson, por exemplo, nós sabemos que a bebida nacional é cerveja, né, o brasileiro consome muita cerveja. E eu tô falando de pátria, né, Não, não é a minha, mas não, não, como pátria, né, como pátria. claro. O consumo é muito grande, e aí vem também uma E que tem tu falaste. caído, pelo que a gente percebe daí, e ouve, né? Pois é, e tem aí o outro consumo das modas também, né, Anderson, nas baladas, nas coisas nesse caso não é cerveja, já são as bebidas brancas, né, os gins, essas bebidas brancas, enfim. E o fato é que o consumidor novo, na tua opinião, ele está rejeitando o vinho ou ele só não está conectando com a forma que as pessoas vendem o vinho, ou seja, como divulgam o vinho, como marketeiam o vinho? Eu acredito, Daiane, que são fases da vida, né? A gente vai conquistando espaço profissional, primeiramente, e aí, à medida que a nossa carreira vai avançando, espera-se que os ganhos também acompanhem, né? E você vai também passando por diferentes fases da vida. Tem fase que o camarada vive na balada e tem fase que o cara não vai mais para balada, né? E tudo isso. E eu acho que isso influencia os hábitos de consumo, né? E o vinho, cada vez mais. Quando eu fui estudar enologia, Daiane, os amigos dos meus pais, as pessoas com quem eu convivia de mais idade, tinham o vinho como uma bebida de velhos, né? E hoje a gente vê que os jovens estão consumindo espumante, estão consumindo vinho, né? Uhum. Não eu digo aos litros, né? No sentido Sim, de sim. grande consumo, né? Mas qualificando o consumo por novos hábitos de vida, uma vida mais saudável, né? Mais equilibrada. Então, eu vejo o vinho como presente na vida das pessoas. Não acredito que as novas gerações não vão beber vinhos. Uhum. Talvez bebam menos, consumam menos, mas de melhor qualidade. Ok. Cada vez mais de melhor qualidade. É aquela tendência que tinha antigamente do jovem de se emborrachar, como falam por aí, mas de se embebedar literalmente com muito Hoje volume, não e mais. agora prefere a experiência, né, de uma garrafa qualitativa, né, Anderson? Anderson, olha, a gente tem muita coisa para falar e o tempo já foi. Quero só que tu me fale que vinho é esse que tu estás tomando aí, porque eu fiquei aqui, ó, curiosa. Eu estou aproveitando aqui uma taça de um Hã. Nature da uva Malbec. Então, Malbec? Me conta isso, Anderson, eu já veja provei. bem, Só fiquei algo sabendo de Safra. bem pouco, digamos assim, bem pouco tradicional, né, Daiane? Nada tradicional. Essa aqui é a uva Malbec, cultivada aqui na propriedade. É um Nature método tradicional, né? Muito fresco, muito agradável. E por isso eu estava aqui entre uma pergunta e outra, né? Anderson, Eventualmente, mostra a garrafa, tu estás com ela aí, tá com ela aí, a garrafa? a garrafa está no Expositor? frio, né? Mas deixa eu ter uma próxima aqui. Pronto. Pronto. Aqui é um Nature, Aham. Que método, bonita a garrafa. método tradicional, né?
da uva Malbec. E esse que eu estou degustando é da safra 2024. Então Os a gente 24. isso foi um produto que nós iniciamos a produção dele no ano de 22. Acho que foi o que eu provei, né, Anderson, quando estive aí. É, e já em 22 ele saiu com destaque no importante guia aqui de vinhos brasileiros, né? Para nossa surpresa, e principalmente o nosso cliente, quando faz degustações aqui na vinícola, tem elogiado bastante e tudo. Surpreende, né, Então, Anderson? então foi Surpreende. uma surpresa, inclusive para nós, porque foi Ah, uma aposta ousada. nova, né, Daiane? Porque nós plantamos esse vinhedo visando a elaboração de um vinho Malbec tinto barricado, que o fazemos até hoje, né? Mas hoje a gente divide a produção em 50% para espumantização, colhida mais cedo, e Mas a 50% monta. da produção colhida praticamente um mês após, né, da primeira colheita para espumante, com o objetivo de vinho tinto barricado. E fazemos isso só com a uva Malbec. Blanc de Noir aí, Anderson, a Malbec se comporta bem com relação à cor e como é que tu faz esse trabalho aí? Sim, a Malbec ela tem um ciclo fenológico muito parecido com a uva Merlot. Ela Ok. brota mais ou menos na mesma época, floresce e a maturação também, né? Talvez uma semana antes da uva Merlot. E a uva Merlot é tida como a referência aqui na Serra Gaúcha. A uva que mais tem conquistado o paladar das pessoas, né? Inclusive aqui a gente tem em Bento Gonçalves mesmo, a região do Vale dos Vinhedos, que é uma DO demarcada, né? Aqui vizinha ao distrito de Faria Lemos, e ali a principal variedade é a tinta Merlot, né? Então, por conta dessa proximidade fenológica, a gente implantou a variedade Malbec, vizinho ao vinhedo, ao nosso vinhedo de Merlot, inclusive, com essa expectativa de que, como ela seria muito parecida com a Merlot no ciclo fenológico, ela pudesse dar bons resultados aqui. Para nossa surpresa absoluta, ela tem se desenvolvido muito bem, ano após ano, de forma bem consistente. Anderson, hoje a Vistamonte tem quantos itens no seu portfólio? Ah, Daiane, a gente tem um portfólio bastante amplo, embora a gente produza 15 mil garrafas aproximadamente ano, né? Esse portfólio está dividido em aproximadamente 1.000 garrafas de espumante, que é esse que a gente acabou de falar, né? Um branco Chardonnay na linha Vista Montes. É maravilhoso. Depois nós temos os varietais, né? Pinot Noir, Malbec, Cabernet Franc, Merlot e Alicante Bouschet. Depois nós temos a linha de vinhos que estagiam em tanques de concreto, Uhum. que é a linha Inovo. Aí a gente tem o Merlot Inovo e o Merlot Gran Inovo, que é um blend barrica concreto, né? E depois nós temos a linha Rebeldia, que é uma linha bem autoral, de poucas garrafas, né? Onde hoje trabalhamos com Pinot Noir e Merlot. E o nosso ícone, que é um field blend das variedades que nós cultivamos aqui no nosso vinhedo, que é o vinhedo São Martinho, que é o santo padroeiro dos produtores de vinho, né? Onde é elaborada uma barrica apenas em safras mais especiais. Então, o nosso Hã? portfólio ele está embasado nos vinhos varietais Vista Montes, né? Que representa Vocês têm. a maior fatia de produção, né? Embora são Hoje, poucas garrafas, né? hoje vocês gostariam de estar em outros mercados também, Anderson, dentro do próprio Brasil? Eu digo de Rio, São Paulo, Minas, enfim. E como é que está a presença disso? Ainda é Sim, tímido? então a gente tem uma presença, Daiane, forte aqui no enoturismo, no sentido de que representa bastante para a gente
as pessoas que nos visitam e Certo. conhecem a empresa e compram produtos aqui no local. Por conta do enoturismo, a gente recebe pessoas de muitos lugares, né? Logicamente do Brasil, mas São Paulo, Rio e Minas Gerais, Brasília, como os destinos Santa Catarina também, até pela proximidade, né? E muitas vezes, né, Daiane, as pessoas que comercializam, que trabalham com o vinho, vêm visitar a região e acabam conhecendo, e isso tem sido uma forma de nos ligar, né, a novos mercados de forma mais profissional, estabelecendo até distribuidores e revendedores, né? Mas a gente tem sim procurado cada vez mais, de forma bastante ativa, se estabelecer em novos mercados, né, de São Paulo, Rio e Brasília principalmente, que é Fantástico. o desafio, né, agora que a vinha está organizada, a adega também, e como falamos antes, aquela importância no pilar comercial, né? E Sim, quem sim. Ai, sabe aí Anderson, com a grande força e pluralidade de pessoas que assistem o Baco Cash, quem sabe aí um distribuidor de outros lugares aí não vai chegar quem até a gente. sabe? Exato, até a nível Temos internacional. votos, Ander é isso aí. Anderson, esse é um Bacocast muito especial para mim, porque ele é o número 150 Ah, que e legal, Daiane. Número e isso 150. 150 e olha, e eu sei bem o que custa Parabéns pela 150. força, pela perseverança. Sabe, Daiane, que além de teu amigo, eu sou teu fã. Admiro muito o teu trabalho, a forma consistente como tu tem te preparado e te aprofundado no na bebida vinho, né? Que eu nem gosto de chamar de bebida, mas enfim, no vinho, né? E eu acho que você é um exemplo de perseverança, de força, de presença, né? E parabéns por esse Baco Cash número 150. Eu fico muito feliz de estar aqui contigo nesse momento tão especial. Parabéns mesmo. Obrigada pelas tuas palavras, sei que são genuínas, até porque você conhece toda a minha trajetória dentro do universo do vinho e acompanhou muito disso, né, inclusive coisas de bastidor, né, das coisas menos boas de bastidor, e quão importante é a gente estar rodeado não só de grandes profissionais, como você é e sempre foi uma referência para mim, mas sobretudo de pessoas de boa alma, pessoas queridas, pessoas que realmente olham o ser humano muito além do que ele representa comercialmente para ele, enfim. E o Uhum. fato é que essa sinergia, eu sei que ela é mútua entre a gente, e que bom que estamos aqui em 2026 já, Anderson. 2026, já estamos. 2026, brindando o Baco Cash número Brindando, olha, 150. brindando. Felicidade. Ah, que legal. Parabéns. Anderson, mas eu queria finalizar contigo fazendo uma espécie de ping-pong. É o seguinte, eu falo uma coisa, Ai, que medo. tu responde ou uma palavra ou uma frase, no máximo. Vamos lá. One, two, three. Um terroir brasileiro. Faria Lemos. Um terroir do mundo. Douro. Ah, ela! Uma uva que tu achas que é subestimada. Malbec. Uma uva que tu acha que é superestimada. Cabernet Sauvignon. Eu parece que estou lendo o teu pensamento. Eu pergunto, já sei tu vai responder, que horror! Isso não vale, entre amigos não vale. Olha, um vinho inesquecível, Anderson. Um vinho inesquecível. São Esqueci. tantos. Pois é. Eu, Lembra eu de um não. último recente aí, alguma coisa que tu provaste muito boa? Sei que a pergunta é complicada, mas enfim. É difícil. Essa eu É, não vou responder. tá bem. Um produtor que você admira. Muitos também. Um nome, um produtor assim que vê ali um DNA muito além de vinho, Anderson. Então eu vou voltar, eu vou me redimir, eu vou responder a pergunta anterior. Ah, Syrah Alma Única.
Pois. E um produtor, Ângelo Gaia. Boa, exato, exato, exato. Pois, ok. Tu não vais me emocionar. Um livro. Ah, um vinho de Daiane. Cultural, Anderson, vinho viagem cultural? Isso. Isso não vale, isso é entre amigos. Tem Um um exemplar autografado na minha casa. sim. E obrigado, olha, amigo é assim, meu amigo, que compra, foi um dos primeiros a comprar, não é brincadeira, não. Obrigado, obrigado por acreditar nesse projeto também. Com certeza. O ensinamento dos descendentes italianos, Anderson. Perseverança. O maior erro dos consumidores. A mania de classificar. O maior erro Falo das por mim também, como consumidor, viu? sim, sim. O maior erro das A vinícolas. gente, a gente quer classificar tudo, ranquear, né? O maior erro das vinícolas. Seguir a tendência do ranqueamento, porque afinal de contas, todo mundo quer se manter no mercado, né? E precisa e depende disso. O vinho, o vinho perfeito, ele existe, Anderson? Acho que é o que o menino aí está se Analisando. perguntando. O vinho perfeito. O vinho acompanha, agora eu vou fugir da palavra ou da frase, né? O vinho vai mudando, como a humanidade vai evoluindo, o vinho também vai evoluindo. Então, eu acredito que o vinho perfeito de ontem não é o de hoje, que O não de vai ser hoje. o de amanhã. Mas Uhum. o vinho perfeito não existe. Anderson, muito bem, tu me fez lembrar aqui da história, porque a gente fala-se muito dos produtos enológicos, né? Dessa possibilidade hoje que os enólogos têm de fazer pequenos ajustes no vinho, Na etc. tecnologia da ciência, né? Tecnologia, mas o fato é que os gregos já faziam isso, Anderson, colocando ervas, colocando. Então, assim, se a gente avaliar cada momento da história, houveram a ação do homem em si na própria enologia, né? No próprio vinho em si que está tomando, né? Enfim, Claro, o vinho é um produto da ação do homem. completamente. Tanto é que é indissociável fazer o conceito de terroir sem ter o contexto da mão humana junto, né? É indissociável. Anderson, para finalizar, a última pergunta. Essa é a mais, acho que tu vais ficar assim para responder. Qual legado você gostaria de deixar para o vinho brasileiro? Ah, eu não tenho essa pretensão, Daiane, Tenha, porque a mas qualificação técnica é enorme, então tenha. mas eu acredito que se eu puder participar e contribuir no processo da indicação geográfica de Faria Lemos, já é um pequeno legado importante para o local onde eu vivo. Ok, E claro que não vou fazer isso, vou participar disso, que é um projeto coletivo, né? em conjunto, né? Sensacional. Assim como foram a própria vida dos italianos aí desde o início, né, Anderson? Foi um ajudando o outro, né, dando as possibilidades que dava Aham. para poder prosperarem. Finalizamos aqui essa conversa gostosa, descontraída. Queria pedir aí, primeiro, te agradecer pelo teu tempo, parabenizar pelo teu trabalho, pelas tuas atividades, pela tua garra, pelo brilho no olho de, mesmo nos momentos complicados a qual um produtor passa no Brasil, e que não são poucos, é muito desafio, é muita superação, mas mesmo assim não esmurecer, né? E persistir e continuar e estar aí com essas garrafas belíssimas, com belíssimos vinhos. Convido a todos para provarem também, quem tiver a condição de fazer isso. E queria deixar aqui as tuas últimas palavras, a oportunidade de te dirigir aí as tuas últimas palavras, onde as pessoas também te encontram, Anderson, que tenham interesse em entrar em contato com os vinhos da Vista Montes. Certo, então, Daiane, muito obrigado pelo convite.
Fiquei muito feliz em participar do Baco Cash número 150. Demais, tu é super. E a Vista Montes, então, está em Faria Lemos, Bento Gonçalves. Hoje, com as redes e tudo isso, é muito fácil chegar a qualquer lugar, né? Então, convido a todos que estejam com a gente aqui, que visitem o nosso local, que conheçam o nosso trabalho, os nossos vinhos, né? E dizer que o vinho é o que nos motiva, né? Eu acho que o vinho é o que motiva a mim, é o que motiva a você, Daiane, e é o que motiva os teus ouvintes também, porque quem é que segue BacoCast? Quem ama vinho, né? Sem Então, dúvidas. Já é é o nosso o público qualificado, né, Anderson? qualificadíssimo, né? É. E então, dizer a todos que a gente quer fazer cada dia um vinho melhor, né? E, E também acompanhar as redes sociais da Vista Montes Vinícola, que o Anderson parte junto com a Geise, partilham muitas coisas interessantes do dia a dia, das coisas no da. nosso dia a dia, né? Exato. Isso é muito importante para que as pessoas conheçam, percebam como é a produção do vinho em si, né? Que não é uma coisa simples e tão rápida e fácil, né? Tem todo um desdobramento ao longo não só de um ano, mas de décadas, né, Anderson? Exatamente. Então, um grande abraço a todos. Felicidade de estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Ó, e eu sou Daiane Casal. Se você não me conhece, te convido a me acompanhar em qualquer rede digital com o perfil @Daiane Casal. E eu te aguardo no próximo episódio. Anderson, vamos fazer um brinde a mais 150 Saúde. episódios, pelo menos. Saúde. Saúde. Tchau, tchau, Anderson.